Nós estamos em Efésios, né, no capítulo 5. Efésios 5, versículo 21, fala sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Né? Então aqui a gente vê que ele vai falando sobre sujeitar um ao outro no temor de Cristo. Né? Também está falando sobre o lar cristão, né, marido e mulher. Né? Fala assim sobre a vida do cristão, né, uma vida de serviço a Deus e aos outros. Se nós verdadeiramente vivemos para servir, teremos nós submeter uns aos outros no amor, no temor de Cristo. Né? Então devemos viver nesse temor de Cristo, né? No versículo 21. Né? Então deixa bem claro, né, que viver no temor de Cristo é a melhor vida que devemos ter, né? Viver sob submissão ao Senhor. No versículo 22, tratar sobre o lar cristão entre o homem e a mulher, né? Então começa falando sobre as esposas. No versículo 22 fala: a esposa, que cada um de vocês seja sujeito a seu próprio marido como ao Senhor, né? Então fala sobre a esposa, né? Que ela seja sujeita, né, a seu marido, né? Como no sentido assim de obediência, né? Como no Senhor, né? Então aqui a gente podemos sempre pensar, né? Que devemos tratar bem um ao outro como se estivesse servindo ao Senhor, né? Então a gente podemos ver esse exemplo que a Paulo fala, né? Que devemos servir ao Senhor com todo o amor e dedicação. Então, do mesmo jeito, vamos servir um ao outro como se estivesse servindo ao Senhor, né? Seria a maneira assim, mais correta de submissão e amor, né? De servir um ao outro, né? Nós deixa bem claro que isso fala sobre as mulheres, né? Que são instruídas a se submeter aos seus maridos, né? Em tudo, como também sujeitar ao Senhor, né? Então, a gente vê sobre essa sujeição da mulher obedecer ao marido, é uma coisa assim que vem do Senhor, né? É uma coisa assim muito boa, né? Que a mulher serviu o marido assim e sobre todas as coisas assim que for possível. Né? No versículo 23 aqui fala: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Então fala, deixa bem claro aqui nesse versículo 23, fala que como Cristo, ele é o cabeça da igreja, como ele comanda a igreja. Fala também que o homem, né, tem que ter essa responsabilidade de comandar a casa e ele ser o cabeça da casa. Então aqui a gente podemos ver esse exemplo aqui que deixa bem claro, né, que Cristo, ele é o cabeça da igreja, a igreja de Cristo, foi ele que morreu, derrubou seu sangue, né, a igreja é comprada pelo sangue de Cristo, né, então ele é o cabeça da igreja. Então ele dá esse exemplo também que o homem seja o cabeça da casa, né. Então a gente vê assim que uma coisa assim bem interessante, né? Porque a gente vê assim que e vários casais assim sempre tem problema, porque sempre há aquela discordância entre discussão, né? Às vezes uma pessoa quer uma coisa, outra quer outra, e vai dando aquelas divergências. Né? A gente vê que muitas vezes isso aí vai chegando em um certo momento, muitas vezes um suporta mais o outro e acaba tendo até separação, né? Então a gente vê que a Bíblia ela deixa esse exemplo muito claro, né? Porque se a pessoa olhar para as escrituras de Deus e querer servir o que Deus está mandando, então essas coisas vai ser evitado. Ela vai ser evitada porque as pessoas vão ter o temor de Cristo, né? E vai saber viver uma vida melhor, né? Porque aqui fala sobre a mulher, ela obedecer ao marido, mas o marido também tem que ser obediente também à sua esposa, né? Então é um servindo ao outro, né? Então a gente podemos ver que não tem aquela coisa de machismo, né? Eu que comando, eu que faço isso e aquilo, né? Só eu que dou as ordens, não. Não é isso, né, que a palavra está falando. Fala que devemos sujeitar um ao outro, né? Seria assim, é como a igreja, né? Nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós somos membros, né? São várias pessoas. Então todos nós vamos servir a Cristo no sentido assim, de um ajudar o outro, um auxiliar ao outro, né? Então vai fazendo esse conjunto, né? Então a gente vê que trabalhamos em conjunto para servir a Cristo e fazer parte do corpo de Cristo. Seria mais ou menos a mesma coisa do lar, né? Marido e mulher, né? Um servir ao outro, né? Um ajudar o outro, né? Para a carga não ficar muito pesada para uma pessoa só, né? Porque se deixar a carga só sobre a mulher fazer tudo, fazer as coisas da casa, muitas vezes tem mulher até que trabalha fora, aquela coisa tudo, então vai se subcarregar. Então a gente não pode deixar essa carga pesada para uma pessoa só, né? Então tem que dividir a carga, né? Então aqui a gente vê sobre isso, né? Falar sobre as mulheres, né? Que seja instruída submissão aos seus maridos, né? E também sujeitar ao Senhor, né? Então a gente vê esse do versículo 24 a 25 que fala: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa seja sujeita
em tudo ao seu próprio marido, né? Então deixa bem claro, né? E como porém a igreja, né? A igreja é sujeita a Cristo porque ela serve a Cristo, né? Então a igreja tem que estar debaixo dos mandamentos de Cristo, né? E fala assim também a esposa seja sujeita a tudo ao seu próprio marido, né? Então a gente vê sempre passando essa responsabilidade, né, da mulher também, ela ser sujeita a seu marido, está sempre à disposição do marido. A gente vê sobre na relação até geral, né? A gente podemos até pensar sobre a situação assim, se for olhar assim do lado de marido e mulher, assim, até a mulher às vezes ela pode até evitar de muitas vezes a mulher querer negar o corpo do seu marido, né? Então isso aí pode trazer muita raiva para a pessoa e muitas vezes a pessoa pode até acabar falhando em outras coisas, né? Então a gente vê que a mulher ela tem que ser submissa em todas as coisas, assim, numa parte geral também, né? A não ser que a pessoa não estiver bem de saúde, tiver com algum problema, né? Então o marido também tem que ser compreensivo, né? Então aqui deixa bem claro, né? Sobre isso, né? Então a gente vê que Deus tem dado, né, o homem o papel de cabeça da mulher, da mesma maneira que ele deu para Cristo, né, o papel sobre a cabeça da igreja, né? Então a gente podemos ver essa comparação, né, que Cristo faz, né, entre ele e a igreja. Então ele faz a comparação entre o homem e a mulher no seu lar, né? Então a gente vê que essa comparação tem que ser uma comparação assim santa, né, sem um explorar o outro, né? Devemos ver que ele tem que ter essa união e um poder ajudar o outro da melhor maneira possível, né? Então a gente vê que a família é uma coisa que vem de Deus, né? A gente vê que Deus, né, quando ele fez o homem, né, ele viu que era ruim o homem viver só, né? Por isso que ele fez a mulher para ser companheira do seu marido, né? Porque é muito ruim uma pessoa viver só, né? Então, isso é uma bênção que vem de Deus, né? A família é uma bênção que vem de Deus. Então, como tem o homem e a mulher, então a gente vê que devemos ter, sim, essa compreensão, né? Deles poder viver bem da melhor maneira possível, né? Então, não existe coisa melhor do que a instrução da própria palavra de Deus, né? A própria instrução de Cristo Jesus, como a gente vê aqui, né? Que fala sobre Efésios, né? Então aqui a gente vê que deixa bem claro, né? Que Deus tem dado, né, ao homem o papel da cabeça da mulher da mesma da igreja, né? Do mesmo modo que a igreja de Deus se submete à autoridade de Jesus em todas as coisas, as mulheres devem sujeitar a autoridade do marido, né? Porém, isso que não quer dizer que o homem pode usar a sua autoridade segundo o seu próprio capricho. O homem também precisa se submeter à esposa, no sentido de que ele deve a conduzir com o mesmo amor que Cristo demonstra quando guia a igreja pelo qual ele deu a sua própria vida, né? Então a gente podemos ver também que muitas vezes a gente pode ver que o homem muitas vezes ele pode ter aquele capricho, né, de achar que só a mulher tem que servir a ele, né? Então a gente vê que não é isso que a palavra está ensinando, né? Fala que a pessoa não tem que ser arrogante, né? Não tem que ser orgulhoso, e um serviu ao outro de uma maneira assim igual, né? Então a gente podemos ver isso, né? Então a gente vê assim que existe também assim muitas situações assim entre o casal, assim, também que há muita discordância assim entre sentido assim de decidir as coisas. Muitas vezes o marido ele quer uma coisa, a mulher quer outra, né? Então a gente vê que essas coisas vai acontecendo assim por vários anos, né? Então é difícil entrar num acordo, né? Então muitas vezes sempre é melhor um procurar ceder, né? A não ser que ela vê que isso aqui é uma coisa muito errada, né? A pessoa está errando demais, aí não vai dar para ceder nisso. Então a gente tem que ir conversando, aí a outra pessoa também tem que ver que ela está errada, né? Então um tem que ceder, né? Porque a gente vê que a cabeça das pessoas ela acaba funcionando de um modo diferente, né? Muitas vezes sempre tem uma parte que quer sempre isso, aquilo, mas muitas vezes a outra pessoa vai querer discordar, falar, não, isso aí não dá certo, né? Então a gente vê que essa discordância no lar não é bom, né? Então é importante sempre o casal procurar, né? Se ajeitar, né? A Bíblia fala da gente ter o mesmo pensamento que Cristo Jesus, né? Então, o mesmo pensamento que Cristo Jesus seria naquele sentido espiritual, né? De servir a Deus em amor e obediência, né? Então, a gente vê que o casal também tem que procurar, assim, né? Ter o mesmo pensamento, né? Para não ter atrito, né? Porque quando vê que os pensamentos desviam, vai acabar tendo algum atrito, né? E a gente vê que isso não é bom, né? Então, a gente vê que Cristo, né? É que está acima de todos os homens, né? E se submeteu ao amor até o ponto de morrer para santificar e purificar a igreja de Deus, né? Então a gente vê que o amor de Cristo, né,
sempre teve acima de tudo, né? A gente vê que Cristo, né, que se submeteu a morrer, né, pela igreja que somos nós. Então a gente vê do mesmo jeito que Cristo, ele se submeteu a todas as coisas, né, e procurou morrer para nos salvar. Então a gente podemos analisar nesse sentido, né, que a gente tem que ter essa força de se santificar, né? Vai falar no versículo 26 que fala para que se santificas e se tendo tudo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, né? Então a gente devemos se santificar, né, pela lavagem de água e pela palavra de Deus. A gente vê que a palavra de Deus, a gente tem que ter essa fé, que ela tem essa força de nos transformar, de nos purificar, para que a gente seja ser correto, né? E poder viver uma vida melhor possível diante de Deus e agradar ao Senhor, né? Então a gente vê que devemos sempre acreditar na palavra do Evangelho, né? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, né? Então a gente vê que a palavra, elas não lava, né? Elas nos santificam, né? Para que a gente sempre tenha a melhor posição em todas as coisas, né? Então a gente podemos ver, como está falando entre o marido e a mulher sendo servo de Deus, se eles forem bem dedicados à palavra do Senhor, com certeza eles vão ter uma vida boa diante do Senhor, e vai poder agradar a Deus, e vai poder ter uma vida boa no seu lar, né? Fala que para apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhança, né? Então a gente vê que fala aqui sobre a palavra de Deus, né? Falando sobre a igreja de Deus, né? Ela é gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a gente vê que o apóstolo Paulo fazendo essa comparação entre a igreja e os casais, ele fala que a igreja de Deus ela é gloriosa, ela é santa, ela é sem defeito, sem ruga. A gente vê que quando a pessoa está envelhecendo, a gente vê que muitas vezes se a pessoa for vaidosa, umas pequenas rugas que ela vê no rosto, ela já vai se achando os defeitos, né? O que a gente mais vê na televisão é pessoas indo nesse salão de beleza, fazendo plástico, se cuidando, que muitas vezes ela não quer ter aquele defeito de aparência, né? Mas a gente for olhar no sentido espiritual, fala que a igreja de Deus, ela é pura, né? Ela é santa, ela é gloriosa e ela é sem defeito, né? Então a gente vê sobre essa comparação que Deus fala para os seus servos, né? Os casais, eles têm que procurar ser assim, ser puro, ser santo e ser sem defeito, né? Então a gente podemos ver que essa comparação que Cristo faz sobre a sua igreja é uma comparação muito forte, né? Porque a gente vê que Jesus Cristo, ele é puro, ele é santo, e ele fala sobre a sua igreja, né? Que é uma igreja sem defeito, uma igreja pura, né? Então aqui a gente podemos pensar que honra servir ao Senhor, né? Esperar esse carro passar, pô. Laranja Bahia, bem docinha, graúda, laranja Bahia. Abacaxi, docinho, abacaxi. Abacaxi, bonito, abacaxi. Lavamanga, graúda, bonita, nossa manga. Manga, graúda, bonita, nossa manga. Manga, bem graúda. No versículo 28 aqui fala: assim também o marido deve amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, né? Então ele fala que o marido deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo, né? Falou quem ama a si mesmo, também ama o outro. Então a gente vê que jamais uma pessoa ela vai se desfazer ou vai querer se judiar do seu próprio corpo, né? A não ser que a pessoa ela esteja com algum problema assim, de cabeça, que ela não bate bem, né? Mas uma pessoa no seu perfeito juízo, a pessoa não vai se desfazer dela mesma ou querer judiar o próprio corpo, né? Então aqui ele fala que já que não faz isso, por que querer fazer isso com sua esposa, né? De maneira nenhuma. Então a gente vê que a pessoa tem que ter qualidade e ser bom, né? Para sua esposa. Nós devemos amar a nossa esposa como nós mesmos, né? Essa que é a palavra de Deus, fala, né? No versículo 29 que fala: porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, por contrário, o alimenta e cuida dele, né? Como também Cristo faz com a igreja, né? Então aqui ele fala que ninguém se desfaz do seu próprio corpo, né? Pelo contrário, a pessoa se alimenta e cuida dele, né? Então a gente podemos analisar isso, né? Que as pessoas se cuidam, né? Então se a pessoa se cuida, né? Devemos se cuidar também do outro, né? O marido tem que amar a sua esposa e cuidar dela, né? Então aqui a gente podemos pensar de que sempre que quando a gente acorda,
provavelmente muitas vezes a pessoa já vai querer tomar um banho, né? A gente vai querer escovar o dente, porque é horrível ficar sem escovar o dente, né? Então a pessoa está sempre se cuidando, né? Do mesmo jeito que a gente se cuida, que é por bem da gente, a gente tem que também fazer isso no sentido de cuidar do outro, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que seria no sentido geral, né? No versículo 30 aqui fala, e porque somos membros do seu próprio corpo, né? Então fala que devemos ser membros do seu próprio corpo. Eis porque o homem deixa o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui ela fala assim que o homem, assim, quando ele vai se casar, o que ele faz? Ele deixa seu pai e mãe e vai se unir à sua mulher. Então a gente vê que quando a pessoa casa, a gente vê que a esposa, ela passa a ser o principal, né, entre pai e mãe sobre todas as coisas, né? A gente vê assim que a pessoa vai escolher isso, então ela tem que viver isso, né? Então a gente vê assim que a gente vive nas casas dos pais até uma certa idade. Quando a pessoa ela casa, ela vai ter que viver com a sua esposa, né? Então ela vai ter que viver com a sua esposa, e o pai e mãe vai ficar para onde? Para trás, né? Vai ficar de lado nesse sentido, né? Que a esposa acaba sendo mais importante, né? E fala sobre o homem e a mulher se unir como se tivesse o mesmo corpo, né? Se fala assim sobre esse juntamento, assim, no sentido assim, as pessoas têm que viver junto, né? Entre um e o outro, e viver assim até quando o Cristo voltar e quando um falecer, né? Sempre um acaba falecendo primeiro do que o outro, né? Então é isso que a palavra fala, né? Se unir nesse sentido. Então no versículo 32 aqui fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja, né? Então fala que o apóstolo Paulo fala que é muito grande esse mistério, mas ele se refere entre ele e a Cristo, né? A gente vê que apóstolo Paulo, né? Por ele próprio mesmo, acho que decidiu, né, viver para o Senhor, né? Muitas vezes a pessoa fala de um voto, né? É mais ou menos isso, né? Como se fosse assim, eu quero ficar para o Senhor, né? Então o apóstolo Paulo, ele decidiu ser solteiro, ele decidiu não se casar, mas também ele viveu para o Senhor, né? Então a vida dele era uma vida entre ele e Cristo Jesus, né? Então ele não fazia outras coisas a não servir a Cristo, né? Então uma coisa assim que ele decidiu para agradar ao Senhor, né? Então ele quis tanto agradar ao Senhor que ele achou assim que se ele casasse ou tivesse alguma mulher e filhos, talvez ia atrapalhar no trabalho da igreja, né? Porque na verdade naquela época ele viajava muito, né? Ele passou por perseguições, sofrimento. Ele também, acho que se ele tivesse uma esposa, talvez a esposa ia sofrer. Se tivesse filhos, os filhos iam sofrer também, vendo a situação dele. Talvez ele sabia de tudo isso, né? Então ele pensou assim, então o que vai acontecer comigo vai ser só entre eu e Deus, né? Então ele se colocou assim, no caso dele, como se fosse um escravo de Cristo, no sentido assim, de se entregar para Cristo e não ter nem... Muitas vezes a pessoa fala, a pessoa tem rabo lá para trás, né? Ele não tinha mulher, não tinha filhos, não tinha nada para se preocupar, né? Então a preocupação dele seria só Cristo Jesus, né? Então a gente podemos ver assim nesse sentido, né? Que ele, né, se referiu, né, entre servir a Cristo, né? Então a gente vê que isso é um privilégio, né, que ele fez, né? E através dessa dedicação dele, a gente vê que devemos um exemplo maravilhoso nas Escrituras, né? Porque ele quis servir ao Senhor de uma maneira correta, justa, né? Se sacrificou por isso, né? Então, através dele, a gente tem exemplos maravilhosos aqui nas Escrituras. No versículo 33 aqui fala, no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite ao seu marido, né? Então, vai falando sobre isso, né? Sobre cada um amar o outro como a si mesmo, e cada um se respeitar a um outro, né? Então, a gente vê que isso vem da palavra de Deus, né? Entre os casais, né? Marido e mulher, né? A gente vê que devemos um respeitar um outro, né? Na melhor maneira possível e tentar viver de um jeito melhor que dá, né, para agradar a Deus, né? Então a gente vê assim que a gente for olhar assim no modo geral, muitas vezes a pessoa vai pensar assim, todo casal vai ter problema, vai ter algumas desavenças, alguma discussão. A gente vê que isso aí que é verdade, né? Pode acontecer mesmo. Mas a gente vê que a pessoa tem que estar sempre olhando para Cristo Jesus, né? Sobre a instrução que ele dá e a pessoa se esforçar, né? Para viver da melhor maneira possível, né? Isso é uma coisa que cada um tem que buscar isso diante de Deus, né? A gente vê que Deus, ele é capaz de nos purificar para que a gente venha ter uma vida correta e justa diante de Deus, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né?
Isso aqui é uma coisa assim muito boa, né? Que fala sobre os homens sobre a de mostrar e amar a sua esposa como seu próprio corpo, né? Então a gente devemos pensar sobre isso, né? Que seria um amor perfeito, né? Também que fala aqui do 28 ao 30 aqui, que ninguém maltrata ou abusa do seu próprio corpo como propósito, mas antes protege e cuida de como Cristo faz com a igreja, né? A gente vê que, como a gente pegou esse exemplo, né? Que ninguém vai se judiar do seu próprio corpo, né? Do mesmo jeito que a pessoa não vai se judiar do seu próprio corpo, né? Devemos cuidar um do outro, né? Porque seria um egoísmo, você não judia de você, mas vai querer judiar dos outros, né? Então não tem sentido, né? Então o marido que não ama e cuida da sua esposa, fornecendo a sua necessidade, está pecando contra ele e contra Deus. Num casamento, o homem e mulher se tornam uma só carne, como a igreja é o corpo de Cristo, né? Então fala que o homem e a mulher, né? Ela se torna uma só carne, né? Como é o corpo de Cristo, né? Que a pessoa casou, tem que viver com o seu cônjuge, né? Até Cristo voltar ou até ele falecer, né? A gente deixa bem claro, né? Sobre isso, né? Que fala sobre o versículo 31, 32. Por este motivo, os homens e mulheres devem se submeter uns aos outros e se cuidar uns dos outros, como Cristo faz com o seu corpo, né? Então a gente vê sobre esse exemplo, né, maravilhoso, né, que Cristo deixou, né, desse Efésios, né, no finalzinho de Efésios, capítulo 5, do versículo 21 até o 33. Alguém tem um comentário para falar sobre esses versículos, do 21 até o 33? Eu acredito que essa passagem ela mostra um grande desafio que é o amor. Um amor que é sacrificial. Quando a gente olha para o amor que Cristo teve pela igreja, não é um amor comum, um amor vago, mas é um amor que se entrega completamente, que se sacrifica. Então, aqui é mostrado um grande desafio. Sim. A todos aqueles que desejam e estão nesse compromisso, nessa aliança, né? Então, vejo o grande desafio que é isso, a responsabilidade também. Porque Cristo veio ao mundo com uma grande responsabilidade de sacrificar, de se entregar. E quando a pessoa ela casa, ela tem uma grande responsabilidade, que é se sacrificar pelo outro. Então, me chama muita atenção essa questão. A dificuldade também, um amor que é necessário, que a pessoa tem responsabilidade de agir com o outro. Eu vejo até sobre a importância, assim, às vezes, a pessoa quando é solteira, assim, ela tem um tempo para namorar, assim, entre 2 ou 3 anos, sei lá quanto tempo, né? Mas é bom sempre prestar sempre bem atenção um no outro, né? Porque sabe, né? Que quando casar, a responsabilidade vai ser para sempre, né? Então, né, é um tempo, assim, da pessoa analisar bem. Falar, será que é isso que eu quero, né? Porque se casou, vai assumir a bomba, né? Eu mesmo, quando casei com a minha esposa, assim, a gente passou por situação muito difícil, minha mulher sempre olhava pra minha cara e falava, casar com um peão, o sofrimento é grande. Falava, casou, tem que viver, agora tem que aguentar. Então não tem jeito, né? Então, por mais que a dificuldade veio, a gente conseguiu viver até hoje, mas elas, num momento difícil, sempre falaram, casar com peão, o sofrimento é grande, eu não aconselho ninguém a casar com peão. Mas não tem jeito, né? Mas graças a Deus, Deus dá força, a gente supera de todas as condições, né? Graças a Deus estamos aí até hoje. Sim, Jesus. Então a gente vai entrar aqui no capítulo 6, do versículo 1 ao 4, aqui continua falando sobre o lar cristão, né? Que fala, filho, obedeça a seus pais no Senhor, por isso é justo, né? Então vai falando agora sobre a relação entre pai e filhos, né? Fala que o filho obedeça a seus pais no Senhor, por isso é justo, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que o bem abençoado é o filho, né, que obedece ao pai, né? Porque isso é justo, né? Então a gente vê que a obediência do filho diante do pai é uma honra para Deus, né? Uma honra para o pai também, né? Então a gente vê que isso é muito, muito bom, né? Sobre isso, né? Que fala sobre os filhos que devem submeter aos pais e obediência, né? Obedecer esses mandamentos traz a promessa de uma vida melhor aqui na terra, né? Então a gente vê que até, eu não vou puxar, mas até tem as passagens nos Velho Testamento que fala que os filhos que obedecem o pai ia ter uma vida longa na terra, né? E as bênçãos de Deus ia estar sobre ele, né?
E no versículo 2 também fala: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, né? Então aqui fala sobre honrar, né? O pai e a mãe, né? Que é os primeiros mandamentos, né? Sobre a promessa. Então a gente vê que o filho tem que estar sempre honrando o pai e a mãe, né? Então a gente vê que a obediência dos filhos entre o pai e a mãe é uma coisa assim maravilhosa que vai colocando, né? Fala para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então é um exemplo até que mostra no Velho Testamento, né? A gente vê que os filhos que obedecem o pai e a mãe e honram o pai e a mãe, ele vai ter uma longa vida na terra, né? Que as bênçãos do Senhor vai vir sobre ele, né? A gente vê assim que é uma coisa bonita, né? Um filho obediente, né? Qual é o pai que não quer ter um filho obediente, né? Amoroso, né? Então isso aí é uma coisa muito boa, né? E no versículo 4 que fala: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas trate de criá-los na disciplina e na administração do Senhor, né? Então aqui também vem sobre a instrução dos pais para o filho, né? Fala que os pais não devem, né, irritar os seus filhos, né? E tratarem bem e criá-los na disciplina do Senhor, né? Então a gente vê que muitas vezes os pais também podem acabar irritando os filhos, né? Muitas vezes ele pode ver algumas situações às vezes que o filho não gosta e vai querer ficar falando sobre aquilo, irritando o filho, né? Muitas vezes o pai, ele provocando os filhos, irritando, ainda mais se os filhos forem cristãos, muitas vezes ele pode até desanimar os filhos no caminho do Senhor, né? Porque muitas vezes o filho vai pensar: olha, meu pai serve a Cristo, mas olha o que ele está fazendo, está me irritando o tempo todo, me provocando. Muitas vezes ele vai até se desanimar na sua fé diante do Senhor, né? Muitas vezes a gente vai acabar pecando por isso, né? Então a gente podemos sempre analisar, né, que nossos filhos, né, além de ser nossos filhos, somos irmãos em Cristo primeiramente, né? A nossa esposa também é irmã em Cristo. Então a gente tem que ter esse amor verdadeiro, assim, no sentido que tá um amando o outro assim de uma maneira verdadeira, vamos estar agradando ao Senhor, né? Porque muitas vezes a gente vê que os pais desagradar os filhos, isso aí muitas vezes existe, né? Trocar né, algum assunto que eles não gostam, ou forçar eles querer fazer alguma coisa que não quer fazer, né? Então a gente vê que muitas vezes, né, ou então o pai tem aquela autoridade sobre o filho com muita arrogância, estupidez, assim, tratar o filho assim como se fosse um objeto dele, né? Então isso aí também não é legal, né? Muitas vezes é bom sempre procurar ter uma conversa amorosa, né? E procurar educar, né? E como fala aqui, né? O mais importante é você educar na disciplina do Senhor, porque você educando ele na disciplina do Senhor, com certeza, quando você falar com ele, ele vai te obedecer, vai ver que você está sempre do lado dele querendo as coisas boas, né? Então a gente vê que isso é muito importante, né? Sobre isso, né? Então a gente podemos sobre imaginar como isso, né? Seria diferente se não tivesse os filhos rebeldes, né? Então a gente podemos ver, né, que muitas vezes as pessoas ter filho rebelde, né, é muito ruim, né? A gente vê que esse princípio não alicerça para os pais, né, praticar a autoridade e responsável para os deveres dos filhos, né? Então a gente vê que a gente tem que ter aquela responsabilidade de fazer coisa certa, não irresponsabilidade, né? Devemos sempre dar disciplina do Senhor, né? Do modo bom e aproveitoso, né? Então a gente podemos estar sempre pensando assim na melhor maneira possível assim entre essa situação entre os pais e filhos, né? Esse versículo 6 ao versículo 1 ao 4 aqui sobre a situação dos pais e dos filhos, se alguém tem algum comentário para falar? Como Paulo, Sim. o Provérbio 3, 1. Sim. Pode ficar bom. Provérbios 13, 1. O Provérbio também fala muito dos filhos também. Sim. Provérbios 13, versículo 1, né? Fala: filho sábio ouve as instruções do pai, mas o zombador não dá ouvido à repressão. Esse versículo é muito, muito bom mesmo, importante, né? Sobre que o filho sábio é aquele que ouve a instrução dos pais, né? Então a gente podemos ver, né, que a sabedoria é aquele que ouve, né, as coisas corretas e justas, né? E você já deu testemunho, né, que você cresceu num lugar onde seu pai era muito religioso, mas muito truculento, né? Sim. Muito truculento. Isso foi doloroso para você, mas você compreendeu a situação e você tentou tirar lições daquilo, Sim. né? Você
tentou tirar lições daqui. Eu acho que isso acabou, junto com a orientação do setor sacramental de Deus, de ter uma atitude melhor em relação aos seus filhos, né? Porque é um grande desafio, né? A gente criar filhos, sabe? Eu, particularmente, eu digo que por mais que a gente se esforce, a gente nunca se acha, como que eu poderia dizer, eu nunca me considero perfeito, sabe? Eu sempre acho que não é o suficiente, que não é tão simples assim, né? Mas a gente tem que procurar a orientação sempre do Senhor, e isso que você colocou, né? Tem uma responsabilidade dos filhos, né? E os pais, embora sejam autoridades, não é como você colocou, nossos filhos pertencem ao Senhor, né? Não pode tratá-los como objetos, né? São pessoas que Deus nos deu a honra de liderar para o bem deles e para a glória do Senhor. Então, assim, quando você me contou as coisas que você passou, me trouxe bastante lições, sabe? E é isso. Tá bom. Eu vejo assim, os pontos assim, mais importantes assim, que eu fiquei mais unido assim, com a minha família sempre quando a gente fazia viagem, assim, quando a gente ficava junto, assim, sempre a família, assim, que tinha tempo assim, de conversar bastante. Né? Então era muito bom. E teve uma vez que a minha esposa não foi eu, o Felipe e a Alice, a gente fomos para Peruíbe, né? Ficamos o dia todo juntos. Aí tanto no carro como no lugar lá que a gente ficou lá, foi muito, muito maravilhoso, né? Então a gente vê que essas coisas assim é muito importante para unir a família, né? É muito bom. Pro versículo 5, que fala: quanto a vocês, servos, obedeça aos senhores aqui na terra, como temor e tremor, como sinceridade do coração, como a Cristo, né? Então aqui devemos falar que quanto a vocês, né, serve e obedece aos seus senhores aqui na terra, né, como temor e tremor, sinceridade no coração, como ao Cristo, né? Como fala aqui sobre os senhores, eu acredito que está falando assim sobre, muitas vezes, assim, pessoas que trabalham, né, que têm seus chefes, seus patrões, devemos servir, né? Devemos ser obedientes, né? Que muitas vezes estamos sendo pagos para aquilo. Né? Então, a palavra de Deus também fala até sobre a gente obedecer sobre as autoridades do governo, né? Então, coisas que é lei, né? Devemos estar sempre cientes, obedecendo. A não ser que o governo invente alguma lei que, de repente, desagrada ao Senhor, né? Então, a gente vê que o mais importante é o quê? Servir ao Senhor e deixar o governo de lado, né? Então, o Senhor sempre em primeiro lugar, né? Agora, com respeito às outras coisas, devemos estar sempre obedientes, né? E servindo. Então, aqui a gente devemos ter sempre, né, servir nossos senhores, né? Com tremor e tremor nesse sentido, assim, de obediente, né? E não, aqui fala assim, e não ser vindo apenas quando este sendo vigiado, somente para agradar a pessoas, mas como servo de Cristo, faz de coração e vontade de Deus, né? Então fala que a gente não deve servir sempre só quando estamos vigiados, a gente podemos até pensar sobre no trabalho, né? Muitas vezes quando o chefe está olhando, você está ali, ó, arrepiando, trabalhando, né? Porque o patrão está ali, está olhando. Na hora que ele virou as costas, vou fazer corpo mole, vou sentar, vou lá no banheiro, vou tomar água, enrolar, né? Como as pessoas dizem. A gente vê que muitas pessoas fazem isso, né? Então aqui, sobre a palavra de Deus, fala que não, né? Devemos estar sempre, né? Servindo com sinceridade, né? A gente tem que ser justo, na verdade, né? E procurar, né? Ser um bom servo, né? Um bom empregado, né? No sentido assim, né? E procurar ser justo, né? Porque a gente vamos estar agradando ao Senhor também, né? Quando a gente faz as coisas que não é justo, vamos estar pecando, né? Vamos estar desagradando ao Senhor, né? Que fala aí, Cristo faz tudo de coração por vontade de Deus, né? A gente devemos estar sempre pensando de fazer tudo, né, como é a vontade de Deus, né? Então a gente pode ver que nosso Deus, né, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é justo em todas as coisas, né? Então a gente vê que Cristo, quando veio aqui na Terra, ele passou por várias situações difíceis, mas ele estava sempre em comunhão com o Pai, e ele foi fiel e foi justo naquilo. Então ele não fez corpo mole, né? Então a mesma coisa está falando aqui sobre o servo do Senhor, né? Então o servo do Senhor, ele tem que ser injusto em todas as coisas, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Procurar servir ao Senhor, né? No versículo 7, sirva de boa vontade como estivermos trabalhando para o Senhor e não
para as pessoas, né? Então ele fala que o servo, né, deve ser um servo assim de boa qualidade e trabalhar como se estivesse trabalhando para o Senhor, né? Então ele está falando assim sobre os servos, né? Que serve pessoas que trabalham, que ganham um salário para aquilo nas suas empresas. Nós devemos trabalhar para aquele chefe como se estivesse trabalhando para o Senhor, né? Então a gente vê assim, uma vez eu até comentei sobre isso, né? Que isso é uma coisa assim que muitas vezes ela acaba sendo assim, muito forçada pelas pessoas, porque a gente vê quando você trabalha numa empresa, muitas vezes até numa empresa grande, então a gente vê que as empresas hoje em dia, ela deixa muito a desejar, né, para os funcionários, né? Muitas vezes ela sempre deixa alguma coisa para trás que não cumpre, então vai sempre existir aqueles comentários, né? Então vai ser difícil as pessoas se entregar ali para valer mesmo, né? Porque aí fica difícil, um vai comentando um perto do outro, muitas vezes as pessoas vão se desanimando, né? A gente podemos até pensar muitas vezes, né? Muitas vezes a pessoa faz hora extra, a hora extra não cai, muitas vezes a pessoa tem um VR que cai, que vai caindo todo mês, mas muitas vezes ele não cai, atrasa, e muitas vezes é pagamento, aquela coisa toda. Então você fundo de garantia, né? Antigamente todo mês caía certinho, agora existe a lei que o cara não pode deixar juntar alguns meses para depois pagar tudo junto. Muitas vezes a pessoa vai conferindo lá, não vai caindo, e um vai comentando com o outro, isso aí vai desanimando as pessoas, né? Então vai ficando difícil da pessoa cumprir esse papel, né? De trabalhar justamente como se estivesse servindo o Senhor. E eu também vejo assim meio duro nesse sentido, porque Deus é Deus, né? E as outras pessoas, o patrão, não é justo que nem Deus, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? E no versículo 8 aqui fala: e sabendo que cada um se fizer alguma coisa boa, receberá isso, e outra vez no Senhor, seja servo, seja livre. Se vocês, senhores, façam o mesmo como os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como de vocês, está no céu, e que ele não trata as pessoas com parcialidade, né? Então a gente podemos ver sobre o Senhor, né? Que o Senhor, ele é justo em todas as coisas, né? E fala sobre isso, né? Então fala que na verdade a palavra de Deus, né? Ela é pura, né? Ela é sempre verdadeira, né? Precisa ser sempre aplicada, né? Quando a pessoa aplica a palavra de Deus na sua vida, ela vai procurar ser justo em tudo, né? Em tudo, em qualquer lugar que ela vai estar, seja no trabalho, seja em qualquer situação. Então a palavra de Deus vai fazer parte da pessoa, a pessoa vai procurar ser justo. Então a gente vê sobre isso, né? Sobre a verdade, né? Ela deve ser madura na pessoa, né? Sobre o coração protegido pela justiça de Deus, que revela o Evangelho, né? Então devemos pensar sobre o coração amadurecido do Senhor, né? Que ela deve ter que revelar de nós, né? Tem que ser madura nesse sentido, né? Que a pessoa tem que fazer parte da vontade do Senhor, né? Então a gente devemos ver tudo essas coisas, né? O cristão, né, que vive segundo o Evangelho está protegido no seu coração do mal, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que o cristão que vive no Evangelho, o coração dele está sendo protegido do mal, né? Como eu falei, né, muitas vezes a pessoa está no trabalho, vai ter sempre aqueles comentários negativos, né? Mas muitas vezes é aquela coisa, né? Você acata se você quiser, né? Nem tudo que você ouve você tem que fazer, né? Mas a pessoa serve de Deus, a pessoa ela fala para mim, tá bom, né? Muitas vezes várias pessoas que têm profissão, muitas vezes a pessoa está feliz naquela profissão, mas tem muitas vezes que a pessoa que tem aquela mesma profissão, ela vai chegar do seu lado e vai falar: isso aqui para mim já era, isso aqui para mim não dá, eu vou procurar outra coisa e vou partir para outra, né? Mas muitas vezes a pessoa fala assim: eu estou nisso aqui, mas eu vou, para mim tá bom e eu vou ficar, né? Nem tudo que você ouve você vai acatar, então vai ter sempre isso, né? Então devemos estar sempre com o coração, né? Pronto diante de Deus e ter fé em Deus e poder observar sobre aquelas coisas que é melhor para cada um de nós, né? Então aqui fala sobre os dias maus naquela época, né? Mesmo do jeito que tinha os dias maus naquela época, hoje também tem, né? Então hoje a gente devemos pensar que o importante é servir o Senhor, né? Que Ele vai nos conceder, né, as melhores coisas possíveis, né?